Boa noite, que bom que você está aqui. Primeiramente, quero pedir desculpa por semana passada, vários problemas técnicos aqui, qualidade de áudio ruim, microfone que não funcionava, câmera que não funcionava, tudo acontecendo assim em cima da hora, mas enfim, espero que você não tenha perdido a lição de semana passada. Se você por acaso perdeu, está lá no Facebook, é só voltar aí na página da Igreja Adventista de Tararé, voltar aí algumas postagens, você vai ver lá o estudo da semana passada. Hoje eu vou responder uma das perguntas que ficou em aberto, que eu respondi assim meio que por cima, a respeito da parábola do rico e do Lázaro, porque ela parece dizer outra coisa assim. A gente havia, algumas semanas atrás, estudado o tema da morte, o estado dos mortos segundo a Bíblia. E a parábola do rico e do Lázaro, ela parece indicar outra coisa. Então, eu quero, na verdade, responder para você, né, para que deixe bem claro como que a Bíblia diz e o que a gente pode extrair dessa parábola. Mas, claro, a gente também vai ter o nosso estudo normal, né? Não só as perguntas, mas eu quero que isso seja um incentivo. Não tenha medo de você perguntar, certo? Então, pergunte, faça as suas perguntas, mesmo que talvez eu não consiga, hoje mesmo, ou enquanto estiver fazendo esse estudo, eu consiga responder agora, mas a gente vai responder. Então, por favor, deixe o seu estudo, porque é importante para a gente. Importante essa interação e que todo mundo cresça, né? Eu cresci muito para fazer essa resposta. Tive que estudar, me aprofundar mais, enfim. Mas, claro, antes da gente começar, é fundamental que a gente faça uma oração, porque nós vamos abrir a Bíblia. E antes de abrir a Bíblia, a gente precisa pedir que o Espírito Santo se faça presente para que ele possa abrir o nosso coração, que nós possamos entender qual foi a real ideia que ele quis expressar enquanto os escritores da Bíblia estavam escrevendo. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja com cada uma das pessoas que estão presentes através desta página do Facebook, assistindo esse vídeo, que elas possam crescer na aprendizagem da Tua Palavra, crescer na caminhada cristã, e que agora, neste momento, o Teu Santo Espírito esteja com cada uma delas e que elas possam entender a mensagem da Tua Palavra. Esteja com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos direto para a resposta da parábola do rico e do Lázaro. Inicialmente, vamos ler a parábola do rico e do Lázaro, que ela está em Lucas 16. Lucas 16, e eu vou ler aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo, o que Jesus estava querendo dizer. Vamos lá. Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico, né?
Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bem. Esta é a parábola, né? E a impressão que dá é que contradiz todo aquele estudo que eu fiz com vocês a respeito da morte. Nós vimos lá o estado a Bíblia diz categoricamente que o morto não sabe de nada. Jesus compara o estado do morto como um sono. E agora? Né? Primeiro, deixar claro aqui, eu havia falado que essa ideia de o seio de Abraão, ela era uma anedota do tempo de Jesus. Na verdade, era uma ideia corrente, eu tive que estudar um pouco mais, né? Era uma ideia corrente a respeito do estado dos mortos. E ela é repetida, inclusive, por Flávio Joséfo. Tá? Então, Flávio Joséfo foi um historiador romano, ele era judeu, mas ficava em Roma, e ele repete a ideia de que os mortos eles iam para o chamado seio de Abraão, que seria o céu, ou então para o inferno. Né? Esta parábola que Jesus disse, então, repete esta mesma ideia do seio de Abraão e o inferno, certo? E também, só que ela está num contexto específico de Lucas 16, onde se fala especificamente do uso dos bens. Deus dá os bens para nós, para que nós ajudemos uns aos outros, principalmente os pobres, certo? E este rico, nesta parábola, não fazia isso, tanto que este Lázaro ficava na porta da cidade, não tinha nada e mendigava todos os dias, né? Enfim, este é o contexto geral e essa é a ideia geral dessa parábola, que nós devemos ajudar os outros com os nossos bens. A pergunta que fica é se o que Jesus disse a respeito do seio de Abraão, do inferno e de uma possível vida após a morte, uma consciência após a morte, ela é bíblica, porque está ali na parábola. Né? Não posso negar que ela está ali. Muito bem, mas então vamos fazer uma breve recapitulação, primeiramente com o que Jesus disse e como Jesus disse a respeito da morte. Né? Então, muito bem. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o evento acontece em Mateus 9, 24, em Marcos 5, 39 e Lucas 8, 52, Jesus disse que a menina que havia morrido, a filha de Jairo, ela estava dormindo, certo? Quando Jesus ressuscita Lázaro, que está em boa parte o evento toma praticamente o capítulo 11 inteiro de João, do Evangelho de João, Jesus também fala que Lázaro estava dormindo. Agora imagine, Lázaro, especificamente Lázaro, nós cremos que era uma pessoa boa. Ela tinha um relacionamento real com Jesus, tanto que era considerado um dos amigos íntimos de Jesus. Jesus, sempre que passava por Betânia, ficava na casa de Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria, certo? Então, supomos, ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. Teoricamente, segundo digamos assim, a ideia cristã, Lázaro iria para o céu. Imagine então que Lázaro está no céu, já foi para o céu, já está em 4 dias que ele morreu. E Jesus aqui vem e ressuscita. Então ele desce do céu, que estava tudo bom lá, né? Imaginamos que o céu, neste conceito, seja algo bom. E Lázaro desce. Seria algo meio que vem para a terra novamente. Meio que contraditório.
algo até difícil de entender, seria muito melhor e muito mais fácil para Lázaro e para a família de Lázaro que Jesus explicasse ali, naquele momento, para a família de Lázaro, que Lázaro estava então no céu. Não faz sentido Jesus ressuscitar Lázaro se Lázaro já estivesse no céu. Não faz sentido. Você entende isso? Muito bem. A ideia de que as pessoas dormem, né? As pessoas dormem, Jesus comparando a morte com o sono, ela é muito clara nos evangelhos, nesses 3 eventos, certo? E ela acaba se repetindo em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Então a gente tem Atos 7,60, quando Estevão morre, Lucas diz que Estevão adormeceu. Ele foi o primeiro mártir cristão. Mártir cristão, o primeiro mártir foi Estevão. Ele morreu ali. E Lucas, quando está escrevendo o livro de Atos, ele fala que Estevão adormeceu. Depois, Paulo fala que os mortos eles estão dormindo em 1 Coríntios 11, verso 30. 1 Coríntios 15, ele repete esta ideia de que estão dormindo 4 vezes no capítulo 15. Em 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 a 15. E Pedro também repete esta ideia de que as pessoas que estão mortas, elas estão dormindo em 2 Pedro 3, 4. Então a ideia de que a morte é um sono, ela é muito bem fundamentada no Novo Testamento, certo? Outra coisa importante da gente ver é que Jesus diz que a recompensa acontece só na sua segunda vinda. Então vejamos aqui, por exemplo, em Lucas 11, 31 a 32. Vamos ler esse verso. Tem outros versos, tá? Mas vamos abrir aqui Lucas 11, 31 a 32. Eu vou mostrar aqui para vocês. Perdão. Esse aqui é um exemplo, mas melhor é Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46. Eu vou deixar todos esses versos, tá? Todos esses versos como um comentário na página assim que terminar este estudo, ok? Eu não posso me estender muito porque daqui a pouco a gente vai perder o tempo da lição de hoje, né? Então, muito bem. Então, em Mateus 25, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos mostrar aqui. Nós temos aqui o grande julgamento, certo? Jesus apresenta a cena do juízo aqui, certo? E aqui ele inclusive separa aqueles que fizeram bem, né? Aqueles que... deixa eu mostrar aqui. Isso. Aqueles que ajudaram os pequeninos, né? E que ele fala, a mim o fizestes, né? E aqueles que não ajudaram. E aqui ele fala aqui, irão para estes para o castigo eterno, aqueles que não ajudaram, porém os justos para a vida eterna. Então aqui Jesus está aqui dizendo claramente que a recompensa tanto dos justos quanto dos injustos ou daqueles que não praticaram o bem acontece só no final, só no juízo final. Então não é agora. Não é neste momento, não é assim que a pessoa morre. Não é assim que a pessoa morre. Então, se todas as ideias vão se somando, certo? Então, essa ideia de que as pessoas recebem a recompensa só depois da segunda vinda de Jesus e não logo após a morte, ela se repete em Mateus 16, 27, em Mateus 25, 31 a 46 e em Lucas 11, 31 e 32. Ok? Então aqui, mais uma vez, como que a gente vai conciliar tudo com a ideia de que a pessoa está consciente após a morte?
Outra coisa, o Velho Testamento ele é enfático em afirmar que os mortos não sabem de nada. Esta ideia está muito bem estabelecida em Jó, capítulo 14, verso 12, Salmo 115, verso 17 e Eclesiastes 9. Nós lemos bastante Eclesiastes 9 naquela lição do estado dos mortos, mas eu gostaria de ler com você Salmo 115, 17. Eu vou ler com você Salmo 115, 17. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Salmos 115, verso 17, está aqui, já achei, deixa eu só mostrar para vocês. Está aqui. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Aqui está clara a ideia de que os mortos não louvam, nem aqueles que morreram e foram para o céu, porque não foram para o céu. Você entendeu? Não foram. Eles estão, como Jesus mesmo diz, dormindo. Muito bem. E mais alguma coisa, né? Então você vê que todas essas ideias, elas vão se somando e você volta de novo. Como que eu consigo então interpretar todas essas ideias tão fortes, repetidas em diversas partes, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, com a parábola do rico e do Lázaro? A única resposta é: eu não posso contradizer todo o restante da Bíblia. Eu não posso negar todo o restante das outros trechos. Ali Jesus estava falando especificamente sobre o uso dos bens. Ele estava usando uma ideia que as pessoas tinham a respeito da morte, mas para dizer que nós devemos usar os nossos bens em vida para ajudar os outros. Não posso extrair desta parábola, não posso extrair desta parábola a ideia do estado dos mortos. Porque se eu extrair dela, eu acabo contradizendo o próprio Jesus quando falou da morte da menina, da filha de Jairo, do próprio Jesus falando a respeito da recompensa final no juízo final, depois da volta de Jesus, da volta dele, o Velho Testamento inteiro. Então aqui é quase que uma aula de interpretação. Não vai ser a primeira vez que você vai encontrar um trecho da Bíblia que seja difícil de entender. Não vai ser a primeira vez. E a Bíblia é repleta de trechos que são difíceis de entender. Aí você tem que verificar, peraí, esta ideia contra todo o resto, como que eu vou conseguir encaixar? Não pode ter contradição. Então aqui, Jesus estava fazendo uma ilustração, usando uma ideia corrente para reafirmar a ideia de que nós devemos usar os nossos bens para ajudar os outros. Apenas para fechar, e para a gente entender, reforçando a ideia, é o seguinte. Veja, o Velho Testamento, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a prática de tentativa de se falar com os mortos, ela é condenada. Ela é claramente condenada em Deuteronômios 18, 10 e 11, Êxodo 22, 18, Apocalipse 22, 15, Gálatas 9, 20. Se as pessoas mortas elas estão conscientes em algum lugar, evidentemente eu quero falar com as boas, né? Então gostaria de falar com aquelas que estão no céu ou no seio de Abraão, enfim. Por que a Bíblia condena tão veementemente a ideia de se falar com os mortos? Não deveria condenar, porque teoricamente essas pessoas conhecem algo a mais do que nós aqui na Terra. Mas na verdade, Deus proíbe claramente isso no Velho e no Novo Testamento. Então a única forma de, juntando tudo, os mortos não sabem de nada. Os mortos estão apenas dormindo
né? E nós não devemos tentar falar com eles, porque na verdade nós estaríamos falando com o maligno. Essa é a grande verdade. Muito bem. Vamos então para a nossa lição de hoje, certo? Nossa lição de hoje, para a gente não perder mais tempo. Espero que tenha ficado claro para você a ideia do rico, essa parábola do rico e do mendigo Lázaro, né? Até ficou como título de uma novela recentemente na Record, né? Mas que fique claro para você que Jesus não estava dando a entender que os mortos sabem de coisas, estão no céu ou em algum lugar. Não. Se ele estivesse afirmando isso, ele mesmo estaria contradizendo a si próprio, e não só com os outros autores da Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, continue o desafio. Tendo dúvidas, coloque as dúvidas que a gente vai. Olha, hoje eu abri aqui 20 minutos só para responder essa pergunta. Mas vamos lá para a nossa apresentação. Agora tem que ser um pouquinho mais rápido porque o tempo está correndo. Muito bem. Será que deixaram algum comentário? Não deixaram nenhum comentário aqui ainda. Puxa vida. Mas vamos lá. Vamos lá para a nossa apresentação. Revisando, semana passada foi um tema muito gostoso. Quem não leu Apocalipse 21 e 22, semana passada quem não assistiu também perdeu, porque é a grande recompensa, né, que Jesus tem preparado a nova terra. Nós estudamos ali a descrição, algumas descrições, tanto no Velho quanto no Novo Testamento da nova terra. É um local sem doenças, sem coisas ruins. Existe a Nova Jerusalém, todos nós teremos um local na Nova Jerusalém e teremos também uma casa no campo que nós mesmos vamos construir. Olha que legal, uma casa no campo e uma casa na cidade, né? O trono de Deus, a coisa mais incrível que eu acho talvez na Bíblia, desta parte de recompensas que haverão na nova terra, é que o trono de Deus será entre nós. Ou seja, nós seremos o centro do universo. Isso é fantástico. De patinho feio para o centro do universo. A Terra deixa de ser patinho feio para ser o centro do universo. Fantástico. Muito bem. Hoje nós vamos uma espécie de revisão a respeito da salvação pela graça. Nós já falamos isso lá no começo, algumas semanas atrás, mas existe um enfoque diferente um pouco aqui, certo? É importante para a gente frisar e para, de certa forma, se contrapor a algumas ideias que não são bíblicas. Existe uma ideia chamada dispensação. Né? Os dispensacionalistas, esse seria o nome das pessoas que acreditam nesta ideia, tem alguma coisa bíblica ali, só que quando você junta tudo, e você vai ver por hoje, pelo estudo de hoje, que realmente não é bem assim, como eles dizem, ok? A ideia, uma das ideias que está ali é que Deus ofereceu a salvação de diferentes formas através do tempo, certo? Então, no Velho Testamento, a salvação ela era pela obediência aos mandamentos. A ideia de que você alcança a salvação no Velho Testamento pela obediência. E quando Jesus vem, então, Jesus estabelece o reino da graça, ou então um novo tempo, uma nova forma de se estabelecer a salvação, que é, então, pela graça. Só que a ideia de que Jesus, ou que Deus oferece a salvação pela graça, ela está presente também no Velho Testamento. Então, não existem duas formas de salvação. A salvação sempre foi pela graça, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E é isso que nós vamos ver nesse estudo, ok? Só que tem algumas implicações, esta ideia carrega algumas implicações, ok? Vamos lá. Muito bem.
voltando aqui, a salvação é um presente de Deus. Esses passos demonstram se o indivíduo aceitou o dom de salvação. Então você tem que... O cristianismo, ele é uma religião extremamente prática. Deus quer que você transforme os conceitos do cristianismo em ações. Não pode ficar só na teoria. Então, você tem que demonstrar publicamente, fisicamente, aquilo que você colocou dentro do seu coração. Então, primeiro você aceita a Cristo como Salvador. Depois tem o arrependimento e conversão. Depois, a confissão dos pecados. Depois tem a obediência à lei de Deus como resultado da salvação. Depois tem o batismo por imersão e a perseverança até o fim. Ok? Sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo. Nós não podemos nos tornar justos por nós mesmos. Então, como nós estaríamos irremediavelmente perdidos? Não, felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? E agora? Será que é pela obediência? A salvação é pela obediência? Vamos lá, Gênesis 6, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Deus concedeu a graça de graça. Noé merecia alguma coisa? Não, Noé não merecia nada. Noé foi oferecida gratuitamente a salvação a Noé. Olha só. Muito bem. Quando falando sobre Abraão, em Gênesis 15, verso 6, Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Olha, salvação pela fé e pela graça para Abraão no Antigo Testamento. Você está vendo? Ou seja, não são duas formas de salvação. Ok? Em Salmos, volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Salmo 6, 4. Salmo 13, 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Tá vendo? Olha, graça e salvação aqui, na mesma frase, estando ligados aqui. Graça e salvação. A graça, salvação pela graça sempre foi desde o começo. E a gente vai entender o papel da obediência daqui a pouquinho, ok? Muito bem. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Todos esses versos no Antigo Testamento. Então, a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Unicamente pela graça. E no Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento não tem dúvida nenhuma, né? Espero que não. Isso aqui eu estou sendo um pouco irônico aqui, mas... Bom, a salvação no Novo Testamento, vamos ver aqui. Vamos lá. Atos 15, 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqui, nesse discurso, Paulo falando sobre, inclusive, os primeiros, né, os patriarcas também foram salvos também pela graça. Ok? Efésios 2:8, texto clássico, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, a salvação é mediante a graça, pela graça, mediante a fé. Muito bem. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente, olha a graça aqui, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Salvação pela graça. Muito bem. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito bem, então a salvação no Novo Testamento também é pela graça. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Entenda, nada do que eu faça me torna merecedor da salvação que Jesus ofereceu por mim na cruz. Nada me torna merecedor. Nada. Então, e muito menos, nem Abraão ou Isaac, Jacó, todos os patriarcas, Davi, enfim, Daniel, os profetas, eles não mereceram nada. Nós não merecemos nada, porque todos nós somos pecadores, nós merecemos só a morte. É a única coisa que nós merecemos. Então a salvação é um presente de Deus. Não me torna merecedor de nada. Vamos seguir. Então a salvação é sempre pela graça. É sempre pela bondade de Deus. É sempre um presente de Deus. Não porque alguém, tendo feito isto ou aquilo, se torna merecedor dessa salvação. Vamos lá. E o plano de salvação, ele é único. É sempre pela graça de Deus. Só existe um plano de salvação. Muito bem, vamos seguindo. O que Jesus fez para nos salvar? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus ofereceu esse sangue. Ok? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então, quem nos salva é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é Ele que nos salva. Não o que eu faça, ou o que Abraão fez, ou o que Isaac fez lá atrás. Nenhum desses fizeram alguma coisa por merecer alguma coisa. Muito bem. Então, o que Jesus fez para nos salvar? Ele morreu na cruz, a sua morte na cruz. Muito bem. Então, agora, veja bem. Quando eu aceito a Jesus, eu aceito que o plano dele é melhor que o meu. É uma questão aqui de, olha, Deus, o Senhor sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Certo? Então agora eu preciso aceitar o plano dele. Isto é fé. Fé é confiança. Eu confiar que Deus tem um caminho melhor para mim do que os meus próprios caminhos. Mesmo que esses caminhos sejam estranhos à primeira vista, sejam diferentes de tudo que está escrito, de tudo que eu conheci até agora. Certo? Então, quando eu creio, e a fé é isto, eu creio e confio e transformo isto de forma prática na minha vida. Então, os 6 passos que confirmam a salvação. Por quê? Porque através desses 6 passos eu estou confirmando claramente que eu aceito o plano de Deus para mim. Como eu falei, cristianismo é uma religião prática. Vamos seguir. Atos 16, 31 e depois o capítulo 4, 12. Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e sua casa. Então o primeiro passo é crer em Jesus. E esse crer também significa acreditar que os planos de Deus são melhores do que os nossos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importe que sejamos salvos. A salvação, crer que a salvação está em Jesus Cristo. Este é o primeiro passo. Muito bem. Devemos crer em Jesus como meu Salvador. Segundo passo, Atos 3:19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Apenas crer que Jesus é o Salvador cancela os meus pecados? Não, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender, eu preciso colocar os pés no chão, colocar o joelho no chão e falar: Senhor Deus, me perdoe por ter cometido este pecado. Isto é arrependimento. E tem que dar nome aos bois, ok? Eu tenho que dizer: me perdoe por ter falado aquela palavra ruim para fulano de tal aquele dia. Talvez você não se lembre de todos eles. Bom, tudo bem, Deus perdoa a minha e a sua falta de memória, tá? Mas você não pode, porque significa também que você não quer mais cometer aquilo. Então, por isso que você tem que dizer especificamente: eu me arrependo disto, porque você também vai tomar atitudes práticas para não fazer mais aquilo. Isto é conversão. O arrependimento e conversão, arrependimento é eu não quero, eu estou triste por aquilo que eu fiz. E conversão significa eu não quero, mudança de caminho, eu não quero mais fazer desse jeito. Eu vou procurar meios para não fazer mais desse jeito. Isso é conversão. Mudança de rumo. Mudar a direção da sua vida. Eu estava indo nessa direção, agora eu quero ir para outra direção. Muito bem. Então, arrepender-se e converter-se. Terceiro passo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar. Falar: Senhor Deus, eu fiz realmente aquilo. E não adianta dar desculpas. Ah, mas foi porque fulano de tal, porque a pressão do trabalho, porque isso. Não. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Se você ficar sempre dando desculpas, então isso não é confessar realmente. É abrir, como diz a gíria, um papo reto, né? Tem que ser, não, eu aceito, eu confesso que eu realmente fiz isso. Independente das circunstâncias, eu estou errado. Isso é confessar realmente. Muito bem. Confessar os pecados. E olha que texto interessante. Mateus 19, palavras de Jesus. Mateus 19, versos 16 e 17. Um diálogo que Jesus falou com o chamado jovem rico. Vamos lá. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Opa, Jesus falando sobre guardar os mandamentos para ser salvo? Não parece estranho? Mas a salvação não é pela graça? Ontem eu fiz um sermão e eu tenho vontade e eu ainda vou gravar esse sermão, colocar de alguma forma na internet, talvez no YouTube, talvez no Facebook. Eu já fiz esse sermão em algumas igrejas. Deus é amor. O tema é Deus é amor. E eu vou mostrando trechos da Bíblia, apresentando fatos, e chega um momento que eu afirmo, e é claro e evidente, se Deus ele é amor, tudo que ele faz é por amor, e tudo que ele pede também é por amor. Também é por amor. Os mandamentos que Deus coloca na Bíblia são por amor a você. E também são uma prova de amor de você para Deus. É um relacionamento de amor que Ele quer ter com você. Então é uma via de mão dupla. Então quando eu guardo os mandamentos, e Ele fala lá em João 15 também, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu estou demonstrando que eu amo a Jesus. E eu estou demonstrando que eu aceito o plano dele. Olha, eu não entendo todos os mandamentos, eu não entendo por que eu devo fazer assim. O Senhor sabe de tudo, então eu vou fazer.
Isso é fé também. Isso é fé de forma prática. Fé transformada em atos. E é isso que Tiago vai dizer lá na frente. Nós não vamos falar sobre isso agora, mas se você ler o livro de Tiago, você vai ver. Tiago fala: olha, você tem fé? Mostra-me a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé com obras. Entende o raciocínio de Tiago? Tiago está dizendo o seguinte: olha, eu tenho que transformar a minha fé em atos. E eu faço isso obedecendo aos mandamentos de Jesus. Porque eu já aceitei que Ele sabe mais do que tudo sobre a minha vida. Para merecer a salvação, não, eu não mereço nada. Isso é apenas uma parte do meu relacionamento com Ele. Muito bem. Então, seguir os mandamentos. Estamos quase terminando. Marcos 16 e 16, este verso. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Olha que interessante. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, e por que será que Jesus não colocou aqui? Não crer e não for batizado. Né? Porque ele fala duas coisas: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer e não for batizado. Não está isso no texto, está só não crer. Porque, na verdade, você expressa o seu crer de forma pública. Então, o batismo é uma expressão pública de que você crê. Eu creio. Eu creio. Então, eu quero mostrar para as outras pessoas que eu creio. Então, eu vou fazer uma cerimônia pública onde outras pessoas vão me ver e nesta cerimônia eu vou ser batizado. E desta forma eu estou dizendo: eu creio. Entendeu? Ser batizado, batismo por imersão. Ok? Muito bem, vamos seguindo. Mateus 24, 13. E aqui é importante essa última, estamos quase acabando. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Não existe na Bíblia a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa ideia, ela é perigosa, inclusive. Paulo diz lá na frente: quem está de pé, cuide para que não caia. Paulo diz isso. Quem está de pé, cuide para que não caia. Então não tem essa de que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós devemos andar neste caminho e perseverar neste caminho todos os dias. Porque amanhã Satanás pode preparar uma cilada e se eu não estou atento, se eu não estou ligado a Cristo, eu posso cair. É claro, qualquer um pode cair. Nós somos humanos, somos falhos. E existem exemplos na Bíblia e fora da Bíblia, no nosso dia a dia, que a gente vê pessoas que andaram, seguiram e lá na frente tropeçaram. E agora, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Perseverança a cada dia nos caminhos de Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu, é a capacidade de continuar apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Nós estamos terminando aqui esta recapitulação desse estudo, né? Ou seja, é uma recapitulação. Muitas dessas coisas que nós falamos aqui nós já tínhamos visto. Mas para você entender como tudo se encaixa. De uma forma resumida aqui, como as coisas se encaixam. A fé, as obras, a graça. Você entendeu? Nenhuma das obras que eu faça me torna merecedor. Eu não sou melhor do que ninguém. É uma forma de expressar que Deus sabe mais do que é bom para mim do que eu mesmo. E uma forma de expressar o meu amor por Ele. Ok? Então, a salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. O segundo é arrepender-se e converter-se. O terceiro é a confissão. E o quarto é amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado.
E o sexto é ser perseverante, ou seja, continuar praticando. Em que devemos perseverar? Caminhar nessa caminhada de crescimento espiritual, ler a Bíblia, orar, ir à igreja, pregar o Evangelho, testemunhar, sim, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. A vida do cristão é crescimento e principalmente crescimento espiritual. Eu vou começar agora fazendo uma coisa que eu ainda não fiz. Estamos terminando. É um apelo. Eu vou fazer uma oração daqui a pouquinho para encerrarmos, mas o apelo é o seguinte: você que está acompanhando esse estudo, já faz vários dias, você já tem um certo conhecimento de Deus, um certo conhecimento da Bíblia. Você tem que começar a tomar decisões. E uma dessas decisões é em relação ao batismo, sim. Se você foi batizado em uma igreja, se você foi batizado quando criança, que tipo de... Aquilo não foi uma expressão naquilo que você acreditava, porque você não tinha conhecimento. Por isso que a igreja adventista é completamente contra. O batismo de crianças, ele não é bíblico. Porque o batismo, ele é uma expressão pública de que você crê. E uma criança não tem conhecimento para poder expressar aquilo que ela crê. Senão fica só um ritual. Não. Então, se a sua igreja, ela te ensinou diferente, e você agora está crescendo no conhecimento da Bíblia, então você tem que tomar a decisão: olha, eu quero expressar que eu agora creio diferente. Então eu vou me batizar na igreja que diz isso, que diz o que a Bíblia diz. Que você tome essa decisão mais breve, porque você viu que isso faz parte dos passos da salvação. Você viu, né? Faz parte dos passos da salvação eu me apresentar publicamente, através da cerimônia do batismo, que eu acredito. Comece a pensar nisso. Deus vai tocar no seu coração. E se você puder, feche os seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez nós revisamos aqui os passos da salvação. A salvação, ela é unicamente pela graça do Senhor. Nós não somos merecedores de nada. Mas quando aceitamos o seu plano, aceitamos a salvação que o Senhor nos oferece, então tudo muda na nossa vida. Nós aceitamos o Senhor, o seu plano, então agora nós devemos passar a transformar isso em atos, mostrar pela nossa vida que nós aceitamos o teu plano. Isso significa também te obedecer, isso significa também nos apresentarmos publicamente na cerimônia de batismo. O Senhor colocou isso na tua palavra, dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Então, Senhor Deus, nós acreditamos em Ti, nós aceitamos o Seu plano de salvação para nós e queremos um dia, muito em breve, nos apresentar publicamente através desta cerimônia do batismo, Senhor Deus. Esteja com cada um de nós, com cada pessoa que está assistindo este estudo, que ela possa crescer espiritualmente, não só hoje, mas a cada dia, porque nós vimos que também é importante, importantíssimo, a perseverança nos teus caminhos. Esteja com cada um de nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, uma boa semana. Espero que esteja tudo de bom essa semana com você. Nós nos vemos aqui semana que vem para mais um estudo. Um abraço e até mais.